Bem-vindo ao DermaCast, o podcast que conversa de dermatologia em todas as áreas de sua vida. Eu sou Marcela Araújo, dermatologista. E eu sou Lígia Pessoa de Mello, também dermatologista. E no episódio de hoje vamos conversar sobre psoríase, uma condição que afeta a pele de milhões de pessoas. E para enriquecer nossa conversa, vocês não vão acreditar. A gente está contando com duas convidadas mais que especiais, com um detalhe muito legal. Elas têm psoríase, elas são nossas pacientes. E eu queria agradecer demais a vocês, meninas, por estar... Acho que eu tô arrepiada, ó. Por estarem aqui, por abrir o coração, por se exporem. Não é fácil. Pela coragem de estar aqui, né? Compartilhando com a gente. Por mais tranquilo que a gente seja, que a gente saiba da história da psoríase hoje em dia, né? Mas a gente queria agradecer muito a presença de vocês. Estamos hoje aqui, senhoras e senhores, com Lívia Reis e Geisa França, que vivem com psoríase e compartilharão suas histórias conosco. Bem-vindas, meninas. Olá! É um prazer estar aqui. Eu queria que vocês se apresentassem, né? Por ordem alfabética. Geisa se apresenta e depois Lí se apresenta. Assim, como vocês gostam de ser apresentadas, né? Certo. Geisa França já falou, amo meu nome. 46 anos, convivo com psoríase desde os meus 20 anos. Na fase mais bonita, né, da mulher, quando você está com 20 anos, apareceu minha primeira lesão. Mas as mulheres têm uma nova primavera aos 40, já dizia o poeta. Pois é, eu me sinto os 40 bem. São os novos eu me 20. sinto bem hoje e mais confiante para conviver com a psoríase. Maravilha. Ili? Meu nome é Lívia Reis. A minha primeira crise eu tinha 17 anos, no ano do vestibular. E cheguei a ficar 10 anos sem lesão. Mas aí, uma bela noite, ela voltou. Então, acho, Liz, antes da gente falar sobre a história das meninas, para quem não conhece a psoríase, acho que é importante a gente falar um pouquinho, já que essa área que tu estuda muito, para quem não sabe, Liz é especialista em psoríase, né? Ela estuda muito sobre esse assunto, gosta muito dele. Então, eu vou ficar aqui como podcast também, lhe entrevistando sobre psoríase, tá? Então, eu vou perguntar para você. Primeiro, explica de uma maneira simples para quem está escutando a gente e não sabe o que é psoríase, né? O que é que seria psoríase, né? Qual o sintoma? Quais são as lesões que o paciente apresenta? Maravilha. Na verdade, assim, né? O dermatologista, mas ela está sendo modesta. O dermatologista entende de todas as... É para entender. De todas as lesões de pele. Mas é uma área realmente que eu gosto muito, que eu me dedico muito há quase, sei lá, 18 anos, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, porque a gente vive uma nova história da psoríase. Há mais de 10 anos que a gente reescreve a história da psoríase. A psoríase é uma doença de pele e das articulações, caracterizada por placas vermelhas e com escamas, certo? Não contagiosa, certo? Não grave, e 30% das pessoas vão ter a artrite psoriásica. De 2005 para cá, né, a gente teve uma grande revolução no tratamento da psoríase, que foi o surgimento dos imunobiológicos, e desde então os pacientes conseguem conviver praticamente sem lesão. Então é muito gratificante, inclusive assim no consultório, quando chega alguém, eu tenho psoríase, graças a Deus, porque hoje a gente sabe que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. O que mais? Então vamos para as meninas agora saber um pouquinho. Então, Geisa, como é que você teve o diagnóstico de psoríase, né? Você já disse que começou com os 20, mas assim, foi rápido esse diagnóstico de psoríase? Foi rápido, mas foi chocante para mim, porque eu não sabia o que era. E também as lesões, elas pareciam com uma outra doença, outro problema de pele contagioso. Parecia com tudo. E eu não sabia o que era psoríase, nem imaginava o que era. Então, fui num hospital público, saindo bem cedinho, como todo mundo já sabe, e fiz uma consulta com a dermato e ela disse assim, a gente vai fazer um teste com você. Aí, que teste? Olha, eu vou queimar você, mas não vou queimar. Eu vou lhe espetar, mas eu não vou lhe espetar. Pode ficar tranquila. Aí tá certo. Até então eu não sabia o que era, mas era um teste para saber se eu tinha hanseníase. E aí todos os testes deram negativo para a hanseníase. E aí ela me explicou o que era. Até então eu fiquei assim, tudo bem, tem cura? Então, tem controle? Tudo bem. Fui embora para casa, não é tranquila. Só que depois da primeira lesão, ela nunca foi embora.
E ela passava meses e meses para ir embora quando aparecia um. E cada ano que passava, ela ia aumentando, ia aumentando. Mas já nessa primeira consulta, te deram o diagnóstico de psoríase? Já na primeira consulta. Descartaram hanseníase e ficou Aham, com psoríase. já na primeira consulta. E depois aí eu fui pesquisando, ao longo dos anos, conversando com as dermatologistas e fui tomando conhecimento do que era e como era que eu podia conviver com o problema. Então foi rápido, né, teu diagnóstico? O meu diagnóstico foi E rápido. o teu livro? Naquela época foi passado creme, né? Foi, É, passado o isso. creme e eu comprei, ok, melhorou, mas aí apareci em outro lugar. Em outro lugar. E tu li. Diferente de Geisa, meu foi bem demorado, né? Eu fui, acho que, nos 4 dermatologistas particulares, né, pelo plano. Cada um dizia uma coisa, nenhum deles citou psoríase, porque veio com uma lesão só nas costas. E aí eu passei uma pomada, enfim, terminou sumindo. E sem o diagnóstico de psoríase. Foi quando surgiu a segunda lesão no joelho. E aí, minha mãe, como ficou inquieta, assim, né? Coisa de mãe, eu acho. E ela disse, minha filha, eu vou falar com um médico. Posso falar o nome do médico? Pode. Ele é nosso padrinho. Então ela Foi Dr. Walter. falou com o Dr. Walter, né? Inclusive, eu fui na casa de Dr. Walter, num domingo de tarde. E ele falou assim, de longe, ele olhou e falou assim, isso é psoríase. E assim, voltei pra casa tranquilamente, porque eu não fazia ideia do que era psoríase, e minha mãe disse, não é ali na internet não, viu? Aí eu, ignorei, porque era só uma lesão no joelho, né? Até que eu tava na praia, na casa de uma tia minha, e ela viu e falou, Olivia, o que é isso? Aí eu falei, psoríase. Aí ela, não pode ser. Não, minha filha, você deve estar se confundindo, não sei o quê. Aí eu, peraí, tem alguma coisa de errado, né? Que espanto pra uma lesãozinha só. Claramente que eu fui na internet olhar o que era. Foi assim que eu descobri. Olivia, tem alguém na família com psoríase? Veja, até então eu não fazia nem ideia do que era psoríase, né? E aí, quando veio o diagnóstico, minha mãe falou com algumas tias minhas, inclusive paternas, e aí se descobriu que minhas tias paternas, todas assim, acho que praticamente todas, tinham manifestado psoríase em algum momento da vida, muito parecida com a minha, que é tipo o corpo inteiro, e porque depois dessa lesão veio a crise de verdade, né, que foi o corpo inteiro, e elas se manifestavam de uma forma muito semelhante, né, tomava o corpo e depois de um dado momento sumia. E depois ficavam aparecendo pequenas lesões só. Então, assim, a gente descobriu que na família praticamente todas as minhas tias, e eu não sabia, né? Porque Sabe uma coisa se interessante, fala, né? meninas? É o seguinte, primeiro, que a psoríase tem vários modelos, vamos dizer assim, várias formas clínicas. Então, a psoríase clássica, a gente chama de psoríase vulgar, que é essa que eu descrevi, placas avermelhadas, com escama, nos cotovelos, joelhos. Só que a psoríase, ela passeia por outras formas clínicas, que são como se fossem outros modelos. Então, ela passeia numa forma gutata, que é uma forma salpicada. Ela passeia numa forma invertida, que é nas dobras, na genitália, né? na forma ungueal, na forma eritrodérmica. Eu chego a me arrepio quando eu falo psoríase, ó. Aí, então ela tem, a primeira consideração é essa, então a gente pode ficar passeando. Cada forma dessa tem uma característica especial. Por exemplo, a forma gutata, ela responde bem à fototerapia e a sol. A forma invertida tem mais relação com a artrite, e a forma das unhas tem mais relação com a artrite. Então isso é interessante para o médico também. Com relação à história da familiar... Era isso que eu ia te perguntar para tu explicar. Inclusive, o diagnóstico inicial foi gutata. A minha também, Uma gutata, clássica. mas na minha família ninguém, nem paterna nem materna, ninguém. Olha isso. Não, mas em contrapartida, eu depois fui percebendo que os meus tios maternos tinham meio que uma atrofia nos dedos dos pés e das mãos, Pode ser outra coisa também, né? por conta da artrite. Mas é psoriásica? Nunca foi diagnosticado. Eu vim perceber Traz e eles lembrar. Traz eles pro ambulatório. Alguns já se foram, infelizmente.
Mas ninguém apresentou nenhum. A genética é o seguinte, quando a gente nasce, a gente herda um código genético, né? Como se fosse o nosso DNA com todos os genes. E por uma época achou-se que aqueles genes definiriam as coisas que a gente teria ou as coisas que a gente não teria, como a gente aprendeu na escola, azão, azinho, azinho, azão, azinho. A gente achou que era assim, que eu herdava meu código genético e a partir dali eu ia ter algumas características físicas, algumas características psicoemocionais e algumas tendências à doença. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Que nem tudo que a gente herda, a gente vai manifestar. Então, tira a culpa da mãe, da tia, né? Tira a culpa de todo mundo, porque você pode ter o gene igual e não manifestar a doença. E aí vem um conceito muito importante, que são os dos gatilhos para a doença se manifestar. Então, eu preciso ter genética, mas eu preciso ter gatilho de start da doença. Você tem uma base genética, mas precisa de outras coisas, né? E esses gatilhos são ambientais para você ter, Minha né? irmã nunca teve uma lesão de psoríase, nunca apresentou nada. Pois é, então assim, ela não teve, Nunca. talvez ela tenha a genética, a gente não tem como saber, até tem, né? Hoje em dia a gente tem como fazer um teste genético. Mas precisa ter gatilho. E na psoríase esses gatilhos podem ser estresse emocional, né? Trauma mecânico, a arranhadura do gato pode fazer psoríase. E pode ser, o grande boom do momento é o seguinte, a síndrome metabólica, ou seja, aquela tendência da nossa sociedade atual de ter uma barriga, de ter triglicerídeos altos, de ter a pressão no limite, de ter o diabetes tipo 2 ou resistência insulínica. A gente chama isso de síndrome metabólica. Hoje em dia a gente sabe que a síndrome metabólica é o grande gatilho da psoríase. Principalmente em pessoas que tiveram psoríase mais velhas, que não é o caso de vocês. Vejam que vocês são magras, né? Então, vocês não tiveram a síndrome metabólica como gatilho. Vocês tiveram outros gatilhos. Sempre tem que ter um gatilhinho. Cigarro também, e álcool. Cigarro, álcool, né? Não faço uso. A genética tem a ver com isso também. Alguma genética tem a ver com pessoas que tiveram jovens, são magras, não têm síndrome metabólica, e outras pessoas, né, têm a síndrome metabólica, têm mais a genética. Mas eu super associo com o gatilho do ano de decidir a minha profissão, né? Que era o vestibular. Então, foi a primeira grande decisão da minha vida, eu acho. Olha Um isso. grande estresse, né? Ao meu término do primeiro namorado, do primeiro Olha namoro. isso, gatilho, claramente. Do primeiro namoro. E aí apareceu, foi assim, pra mim, uma grande perca, né? Assim, eu fiquei muito... luto, né? Um luto. um Luto é um luto. gatilho, E após psoríase, minha vida completamente mudou, porque daí veio outras coisas que foram se descobrindo. Não é porque com o passar do tempo, graças a Deus, os médicos que eu encontrei pelo caminho, pela minha vida, então, foram vendo que eu tinha muitos problemas emocionais. Doutora Lígia também perguntou logo, assim na primeira consulta, Geisa, você tem muita dor de garganta? Eu, desde criança. Gatilho. Infecções Desde de garganta de repetição. criança. Eu também. Que tem a ver com a psoríase gutata. Eu já tive Gatilho abscesso. infeccioso. Exatamente. Era sempre eu estava com a garganta inflamada. Infecção como gatilho, que a gente esqueceu de falar. Eu sempre somatizei. Eu sempre somatizei tudo. Eu sinto tudo muito intensamente. Se for alegria ou raiva, eu sinto tudo muito, muito forte. E até eu dizia, por que eu sinto mais do que minhas amigas? Literalmente. Por que eu sinto mais do que minhas amigas? Minhas amigas terminaram, gente. E não... e ela nem liga. Porque a graça é essa, as pessoas são diferentes. Ela tá aí, ela chorou, ela ficou triste, mas por que eu sinto tanto? Bom, isso, assim, 26 anos de psoríase, aí eu fui diagnosticada também com... vamos dizer assim, que eu seja borderline, não é? Então eu sinto as coisas com muito mais intensidade, mas isso foi hoje. Lá com 20 anos, eu não sabia o que era isso, gente. Eu vim descobrir pouco a pouco que veio com a psoríase, que eu fui descobrindo. Pouco a pouco veio outras coisas. Sempre o TDAH. Tava brincando. Indícios de TDAH. E hoje vocês estão aqui maravilhosa falando. Graças Mas isso a impactou muito a vida de vocês, tipo assim, autoestima? Porque hoje vocês falam aqui numa boa, né? Mas talvez mais nova, isso tenha sido um grande problema. Com certeza. Não é isso? Diz aí, Lívia. Pode falar, Lívia. Então, quando a primeira crise de verdade, não a primeira lesão, mas a primeira crise de corpo inteiro veio, eu tinha 17, 18 anos, né? Então, assim, eu tava saindo da fase da escola, começando a fase universitária, transformando meu corpo, né? E eu, até então, era aquele modelo magra,
padrão, nunca tinha me preocupado muito com nada, assim, né? Não fazia unha, não era uma pessoa muito vaidosa. Ao contrário de mim, sempre fui vaidosa. E aí, quando a crise veio, né, eu falo que ela me obrigou a olhar para mim, né? Porque já que, como eu não precisava olhar, entre aspas, porque eu acredito que outras pessoas, essa necessidade surge antes do ponto de vista físico, né? Eu precisei olhar para mim, porque eu entrava dentro de um ônibus e todo mundo olhava para mim. Então, se todo mundo estava olhando para mim, eu precisava olhar também, né? Então, aí que eu digo que depois da psoríase, eu comecei a enxergar o que eu precisava melhorar, né? Porque meu médico sempre falou, antes de curar a psoríase, você precisa curar certas coisas, né? Que vem como um gatilho. Então eu fui descobrir os gatilhos, entrei na terapia, comecei a observar de fato. E do ponto de vista de sociedade, de mim com a sociedade, em relação principalmente à fase de descobrir os amores, a sexualidade, porque é nessa fase que você está descobrindo a sexualidade. Isso, de primeiro, me impactou muito, mas eu sempre tive uma vantagem, que eu sempre tive um diálogo muito aberto com todo mundo, assim. E a doença, ela veio para abrir um campo para eu falar mais sobre as minhas próprias dores e trocar e dizer, cara, eu tô assim, tô me sentindo feia, tô me sentindo mal. E o que eu escutava é, Lívia, você continua sendo a mesma pessoa. Você não mudou. Você continua tendo as mesmas qualidades, os mesmos defeitos. Você só tá passando por uma fase, mas você continua sendo igual. Assim, a sua essência, que é o que faz você ser o que você é, não mudou. Então, eu tomei isso como um norte, assim. Isso, um grande amigo meu falou quando eu tinha, sei lá, 18 anos, e ele nem sabe que essa frase me marcou, né? Mas eu sempre me guio por isso, porque eu sei quem eu sou, né? O corpo, ele pode mudar, né? Quando alguém chega e fala, nossa, você é muito linda, eu falo, cara, isso não me ganha, porque, assim... Eu sei quem eu sou. Isso eu sou muito mais. Eu sou muito mais do que isso, assim. Tipo, a beleza, ela pode ser muito... Exatamente. Eu falo para meus pacientes, sabe? Você não é psoríase, né? Você, por acaso, tem psoríase, que eu nem acho que é uma doença, sabe? Eu chamo condição hoje, uma condição, Sim. né? Um detalhe, né? E ver com isso, ver tanta coisa boa que a gente escuta também, né? Você olhar para si, você se conhecer. Por que eu faço a crise? Eu sei que eu vou fazer crise. Com ela, ainda bem que ela teve esse amigo. Não que eu não tenha ou que eu não tive, mas comigo, como eu sou de uma geração, eu acho que bem antes dela, então tudo era diferente. E eu sempre fui vaidosa. Eu amava a praia. E eu ia de biquíni, fio dental. E quando começou a crise em todo o meu corpo, do cílio, a minha unha. Nossa, eu não tiro o esmalte da unha, eu tiro e coloco outro. Até a doutora Lígia já reclamou, como que eu vou ver? Quando eu vim, tira. Entendeu? Desde criancinha eu gosto muito de fazer as unhas. Meu cabelo é que, assim, sempre foi mais complicado. Na época todo mundo tinha preconceito com o meu cabelo, porque é muito cheio. Maravilhoso. É muito cacheado. Belíssimo. Só que E hoje todo mundo só elogia esse cabelo. É só o que eu queria, esse cabelo. Há 20 anos atrás, vocês não têm noção do que eu escutava desse cabelo. O mundo mudou muito. Já vou dizer, É. passei 10 anos de cabelo alisado, cortei ele, Chanel, eu acho bonito, achava sempre cabelo Não, tudo certo, né? curtinho, e aí eu já Diante que aproveitei, não seja eu uma alisei, doutora Lígia também me chamava atenção por conta disso, a amônia no cabelo, né, aí vai também, Química, né? a química vai ajudar a abrir a lesão, Vai irritar e o seu tal, couro vai cabeludo. irritar o couro cabeludo. Gatilho. Mas pra Aí mim, vem os cuidados, né? sei, mas pra mim foi bom, porque o creme que a gente usa pra cabelo cacheado, ou qualquer tipo de cabelo, escorria, né? No suor vem pro rosto. Então, aí veio o quê? As acnes. Eu não tive acne na fase adolescência, só na fase adulta. Com 21 anos começou. Então, 10 anos de cabelo alisado. E como eu era vaidosa, eu gostava de shortinho curto, sempre fui magra também.
shortinho curto. Na época não era cropped, tá, gente? Era bustier. Viu? Bustier. Então, a barriga aparecendo. Então, eu comecei a me cobrir. Quando eu entrava também no ônibus, que as pessoas olhavam, eu me sentia naquela época da Bíblia, que as pessoas, elas se afastavam dos leprosos, que hoje é Hanseníase. Olha, deixa eu dizer uma curiosidade pra vocês. Vocês sabiam, já falei isso aqui no podcast, que muitos desses leprosos da Bíblia eram psoríase? Sério. Eu não sabia. Eu tenho até um fato pra falar. Uma vez eu fui numa loja provar uma roupa, ver uma roupa, e a mulher falou que não tinha provador. Olha. Mentira, parece mentira, né? Foi. Eu falei pra meninas, isso é mentira, não é possível um negócio desse. E aí eu disse pra ela assim, eu não preconceito. fiquei ofendida. Eu disse pra ela, olha, eu sei que você tá falando isso por preocupação, mas essa doença lá não pega, eu tenho psoríase, é uma doença autoimune, que não é contagiosa. E expliquei, né, assim, a ela, porque ela tava na defesa ali, né? Aí ela disse, então você pode provar aqui. Aí, tipo, mostrou o provador, sabe? Então, Tinha provador. há muito tempo. Mas assim, eu acho que a informação, ela não machuca ninguém. Não. E tudo bem você perguntar, e tudo bem você E assim, questionar, né? a gente tem que se munir de informação. As duas são muito informadas sobre a doença. A gente discute tanto com Lívia como com Geisa, como se elas de fato soubessem da doença. A gente discute detalhes, né, sobre prevalência, sobre incidência, a chance de ter artrite. Um fato curioso, Geisa, posso contar? Pode. Conta todo mundo. Ela tinha uma psoríase muito leve quando a gente se conheceu, muito leve mesmo, uma gutata bem levinha. E a gente precisa de alguns parâmetros para começar o tratamento. Então, se for uma psoríase mais leve, inclusive assim, eu tenho cuidado para falar sobre isso. Porque a sua é leve, parece que o paciente se ofende também, né? Vou mostrar no nosso lado agora. Não, que leve não, porque leve porque não é você, Não é você. né? Leve Mas porque o não... tratamento quer dizer assim, um tratamento oral. É, isso? ou oral, ou injetável, Injetável, ou né? local, né? A gente tem tratamento em creme, tratamento oral e tratamento injetável. Para decidir qual a gente vai fazer, a gente precisa de alguns parâmetros. Um desses parâmetros é a extensão das lesões, né? O tanto de corpo que as lesões atingem. Se ela atingir mais de 10% do corpo, significa que eu tenho que fazer alguma coisa oral ou injetável. E a de Geisa não atingia. Porém, se o paciente tiver artrite, que acontece em 30% das pessoas, você tem que fazer um remédio oral, um injetável, porque a artrite não vai chegar em creme. E ela vinha pra mim e reclamava, eu tenho uma dor nas costas. E eu não valorizava. Eu conto pra todo mundo, isso que eu aprendi com ela. Mas eu tenho uma dor nas costas, conta aí. Minha cervical, doutora, minha cervical dói. Dói Quem muito. não tem, não é? Dor nas costas. Todo mundo pensava que tensão, porque ela é muito agitada, tensão, né? Trabalhando. Do Não, trabalho, detalhe, trabalho ela é no paciente, são escritório. situações diferentes, realidades diferentes as duas. Geisa é paciente do público e Lívia do privado. No público, aquele monte de gente. Eu falei, tá certo, tá bom, bora lá, e não sei o quê. Vai. Aí, doutora, doutora, minhas costas, dói aqui no meu quadril, na minha lombar, dói muito. Eu sei que a senhora é dermatologista, mas dói. Por que dói? Eu não sei por que dói muito. Porque o meu intuito era que ela me encaminhasse para verificar essa dor. E doía muito mesmo, e me incomodava. E já estava assim. Mas E as pernas também, era as só pernas como? doía, os pés, as mãos também. Mas eu falava mais das dores nas costas, não era, doutora? O tempo todo. E O dor tempo nas todo costas, das coisa, costas. né? É, hoje tão todo mundo comum. tem. Todo mundo, Todo mundo eu, tem. no momento agora estou Não com Dor é nas isso. costas. Todo mundo convive com dores nas costas. Mas era uma coisa que me incomodava muito, e principalmente no quadril. E passou a me limitar. Eu gosto de dançar, sempre gostei. E eu dançava muito, eu gostava de dançar. E eu não conseguia mais ficar em pé, 20, 30 minutos. Me sentava. Tem um amigo meu, Paulo, que a gente saía bastante. E aí ele falava, olha a idosa sentada. Olha. Olha a idosa. Sabe? Eu, Paulo, deixa eu me sentar que eu tô cansada. E a gente saía muito, se divertia muito. Porque também ele gosta muito de dançar. Então, era parceria. E aí a doutora não prestou atenção, porque era gente. Meu Deus, era muita, não. Era, não é, né? Muita gente. É. E aí eu Já fui sempre atendida fui também várias curiosa, vezes, viu? né? No ambulatório, só pra frisar. curiosíssima, sempre fui curiosa desde criança. Eu ficava escutando as conversas da minha mãe com as vizinhas, mas tudo bem. E eu fui pesquisar. Eu sempre pesquisei sobre a psoríase quando eu comecei, né, a conhecer, eu pesquisava. Eu disse, será que esse remédio serve? Quem já ouviu o tal milho de urubu, creme de milho de urubu? Usei muito. Milho de urubu, pra quem não sabe, é o seguinte. Eu sei, claro, né? Usei Amor, muito. tudo que tudo, foi gente, Shangri-La. Eu já usei. Olha, mas eu acho o colar maravilhoso. altar.
Eu Não, acho maravilhoso. cabelo. Sabe por que é Todo maravilhoso, mundo quer menino lhe Urubu? ajudar. Sabe por que é maravilhoso? Porque tem um corticoide na fórmula Depois que dá rebote. Exato. Perigosíssimo. A Nem gente se sabia. treme todo quando Uhum. o paciente descomprou milho de urubu, É. né? E porque tem um corticoide, eles não abrem. Conta aí, amiga. Não, é porque usa muito, aí começa a usar Muito. muito. Se você usar um pouquinho, não tem um problema. Olha, Você isso fica é usando. cultural, isso é daqui de Recife. É, Eu daqui. comento isso com meus amigos de fora. Milho de urubu, que é Milho isso? de urubu. Então é vendido como uma coisa natural, o óleo do milho que o urubu come, vamos dizer assim, é vendido como uma coisa natural. E quando foram estudar a fórmula, tem clobetazol, que é um corticoide de Isso. alta potência, que pode fazer rebote da psoríase. Começou a dar o efeito rebote. Olha. Sim, como é que foi dado? Aí ela tinha Aí não, artrite aí- nas Aí a costas. artrite, exatamente. Não, aí ela chegou, ela foi, né, E eu curiosa como pesquisando, ela. exatamente. Ela procurou um reumato, o reumato fez, não, você tem artrite psoriásica. E começou o tratamento sistêmico pra ela. E ela chegou e me E ela contou isso. artrite na cervical. Axial, Ah, na coluna, coluna. né? E aí, eu falo isso toda vez que tem uma turma nova de residente, eu posso contar a tua história? Pode. Porque a partir daí, isso me motivou a entender também um pouco de artrite. Porque a dor de uma artrite psoriásica é totalmente diferente dessa dor que tu tá aqui, da dor que eu tava ontem. É totalmente diferente. Não vou dizer como é pra vocês não terem. Mas é uma dor diferente, é uma dor inflamatória, uma dor que tem a ver com doença inflamatória, né? Incomoda É bem- muito, te limita. É uma coisa nova, né? Porque quando as lesões elas surgem, eu não sei se todo mundo, porque parece que nem todo mundo sente, né? Mas a mim é uma dor que eu não consigo definir, porque não é uma coisa normal na sociedade, não tem um nome para o incômodo que eu sinto Sinto. quando as lesões começam a Ah, tu sente Aparecer. incômodo. aparecer. tipo, tu sente Porque é uma coceira, mas não é uma coceira. É uma inflamação, mas não é inflamação. Não tem plúrido, É não uma- escorre, não é isso? Mas é uma coisa que eu não consigo nominar, assim, o que eu sinto, o sintoma fisicamente falando, né? É. Mas na psoríase pustulosa, que é um outro modelo, Uhum. bem mais grave, muito mais raro. Grave que eu digo mais extenso, tá? Sim. Bem raro, uma doença rara. Graças O paciente vem, graças a Deus, ele vem e diz assim, eu vou entrar em crise. Vem Sabe, pedir né? socorro, eu vim entrar em crise. A gente fala que é um flare, é uma crise. E ele faz, eu tô sentindo que eu vou entrar em crise. É como se fosse um pródromo, né? Um sinal, enxaqueca, eu tenho um pródromo. Eu sei que eu vou ter Sim. enxaqueca. Então eles têm essa O coisa meu, do, a do garganta, pródromo. sempre anuncia também. Garganta. E sobre os tratamentos, vocês fizeram. Eu queria só falar fazer um Fala. adeno. Sobre o impacto da Emocional. doença emocional sobre a autoestima, etc. Isso. Porque, assim, o visual que eu não me importava, né, na época, em relação do ponto de vista estético e tal, e aí começou a me incomodar por conta das lesões, mas algo me incomodou de cara, que eu sou uma pessoa muito do tato, do abraço, do toque. Sua forma de amar. E assim, isso me incomoda, até hoje me incomoda, isso daí não mudou, né? Porque quando você tá na fase mais inflamada, né, descamatória, eu não sei como se fala tecnicamente falando, Em mas atividade da doença. em atividade eu digo que é a fase do tronco, porque eu me sinto um tronco de árvore, você perde a sensibilidade. Eu sempre dizia. Tu perde a sensibilidade. Eu perco a sensibilidade e me incomoda Se alguém quando eu tô tocar. com o meu parceiro, se tocar, por exemplo, entendeu? Porque eu sei que ele tá sentindo, é como se fosse assim, um Tu se 3D. incomoda, não que dói em tu, mas tu se incomoda com vergonha. Com a vergonha, com a de- sensação, exatamente. Então, assim, Entendi. pra mim, a sensibilidade muda e para o outro é uma coisa... Porque pra mim é muito importante o toque, entende? Mais do que o visual, o toque é muito importante. Então, é uma das coisas da doença que eu ainda não consegui Lidar. ressignificar. É sobre É isso, isso. né? Já- A gente vai tentando minimizar os impactos, né, de certa forma e tal, do ponto de vista visual. Eu lembro que a primeira vez que eu tive que explodiu no corpo, eu queria ir pro carnaval. Eu sou, tipo, Também Carnaval. amo. A gata. muito Amo. apaixonadíssima pelo carnaval. Amo carnaval. E aí, era meu ano depois do vestibular, né? Eu super queria comemorar e meu corpo estava tomado de psoríase. E aí, minha mãe, muito preocupada com o que as pessoas iriam falar, porque isso, há quase 20 anos atrás, era tipo... Não existia esse respeito ao diferente, conhecimento, que hoje em dia se Realmente. se luta Normalmente. tanto. Não Tem Tem necessariamente. até modelo com outra doença de pele, né? O vitiligo, não é isso? E Vou falar sobre isso. tira Vocês- lá tem uma coisa foto pra e tal. fazer sobre isso. Imagina, não. É. A gente não. Hoje a gente tenta, né, Ao respeitar diferente. mais. Aí vê, Respeitar com relação o a diferente. isso, é o seguinte.
o vitiligo, a alopecia areata, né? A gente, poxa vida, que lindo, né? Vamos assumir, né? E que lindo, é o diferente, o respeito ao diferente. A psoríase é o seguinte, é um caminho diferente realmente, porque veja, a sua placa, ela está inflamada. Essa placa tem substâncias inflamatórias que estão presentes em outras doenças também. Então, veja, a sua placa está inflamada, ela tem uma substância inflamatória que eu vou chamar de citocina, e essa citocina, igualzinha da placa, pode estar na sua articulação. Então, sua placa é inflamada e você super assumindo ela porque ela é diferente, ela está mandando citocina para a sua inflamação. Hoje em dia, a gente sabe que essa mesma citocina da placa pode estar na sua coronária. Na sua coronária do coração, né? Então, assim, pode estar no seu fígado com esteatose, pode estar na gordura da sua barriga. Então, a psoríase compartilha citocinas com outras doenças da modernidade, como diabetes tipo 2, esteatose hepática, doença coronariana, né? Então, assim, a gente estimula realmente que se fique sem lesão, acreditando que diminui essa tempestade de citocinas e, consequentemente, você não sofra as consequências metabólicas dessas citocinas, entendeu? Então, o ideal é você tratar. Acho que querem dizer isso. Tratar, né? Não, tratar. Tipo assim, tô com mancha pós, tudo bem, assumir suas manchas pós, né? Acho que é isso que tu tá querendo falar, mas não eu acho que, do ponto de sobre vista transmissão, a né? diferença é, tipo... Não, de transmissão, não. Porque quando tu começou a falar uma coisa inflamatória, não sobre transmissão, sobre você mesmo. Sobre gravidade. Sobre gravidade, assim, entendeu? Não é estético. Não é estético. Não é estético. Porque o vitiligo, a gente sabe que aquilo é aquilo mesmo. Exatamente. Uma alopecia areata é aquilo mesmo. Né? Aquilo não tem os cuidados alguns e tal, mas não acarreta lesão, algum outro problema. Por exemplo, o vitiligo não acarreta um problema em outro local. A gente sabe que tem um problema na pele. A psoríase não. Como ela tem essas citocinas, né, que nem Liz explicou, que essa parte de inflamação, ela pode também estar inflamando outro lugar. A gente acredita que controlando a psoríase, a gente controla a inflamação dos outros órgãos não também. Não existe a possibilidade de você, assim, não querer tratar uma psoríase. Você precisa. Porque incomoda. Entendeu? Assim, incomoda fisicamente muito. falando. Psicologicamente falando também. Se você sua, se você... faz alguns... estica a pele. Então, assim, atividade física, por exemplo, eu deixo de fazer quando eu tô com uma crise muito forte. Porque a pele, ela é a região de contato, né? Então, tipo, machuca. Qualquer coisa que passa ali pode piorar, inflamar, infeccionar. Exatamente. Né? Eu tinha certos lugares que eu não entrava. Por exemplo, se eu fosse no rio, eu ficava com medo de entrar na água do rio. Eu tinha o maior medo de entrar. Mas com medo da dor? Não, com medo de a pele ser o campo aberto. E entrar alguma outra micose ou qualquer outra coisa. Comigo, a questão com relacionamentos, teve pessoas que chegaram perto de mim, conversavam comigo, no telefone e tal. E quando me via de short, porque sempre eu estava trabalhando, e as minhas roupas eram com manga comprida, com calça comprida. E quando me via de shortinho, de saia, vestido... Teve uns que fizeram, o que é isso? E nunca mais voltaram. Mesmo eu explicando, e nunca mais voltaram. E quando eu ia em qualquer lugar que as pessoas me olhavam, no ônibus, que fazia assim, se afastando. E se afastava. Esse ônibus é danado, hein? Se afastava. E sempre, a minha família sempre me aceitou do jeito que eu sou. Meus amigos, minhas amigas... Às vezes, eu nem ligo que tu tem isso, eu nem lembro. Mas a gente nasceu com esse corpo, com psoríase, não. A gente foi crescendo e vendo as mudanças. E aí aconteceu uma coisa que não é padrão. Não é aquela coisa padrão, era uma coisa feia esteticamente. Então, isso me doía muito, sabe? Me doía muito. E eu queria namorar, eu sou namoradeira, eu queria namorar. Doutora, como que eu vou tirar minha roupa? Eu comecei a evitar os homens. Eu conversava, quando dizia, vamos marcar pra gente tomar um sorvete, uma coisa, porque eu nunca fui de bebida alcoólica e tal. Vamos marcar pra gente sair. Eu fugia, eu dava bolo, eu não queria mais, eu evitava. Mas teve aqueles que eu consegui deixar se aproximar. Gente, aquele produto, aquela medicação que coloca e parece cimento.
É bem pretinho e Coaltar. coaltar. Tá bem cheiroso. Deus do céu, tinha um namorado que dormia comigo. Eu não sei como ele aguentava, Coitado, muito gente. E aí eu... Ele amava você. Eu era muito também, assim, não tinha conhecimento. Desculpa, passa no cabelo isso, é? Qual tá? Coaltar No meio do- shampoo. É, Pode tem passar, aquele cheiro pode de ser- fumaça. Tem um cheiro de fumaça. Eu dizia Pode que tinha ser cheiro de no criolina cabelo, no tipo um cabelo. shampoo, mas também às vezes pode passar no corpo também. Ah, eu acho que eu já Já tô- usei tem uma uma historinha vez. de Mas Coaltar. ele nunca se No incomodou. escuro. Aquele em específico, aquele meu ex-namorado naquela época, não se incomodou. Até hoje ele é meu amigo. Engraçado, tem uma Não se ação incomodou. em outra doença inflamatória, que é a hidradenite, que entrevista os parceiros. Né, os parceiros e as parceiras. Perfeito. É Perfeito, muito eu engraçado, nunca é no vi. Facebook. E aí eles dão depoimento sobre hidradenite, que é uma condição bem desafiadora. Bem desafiadora. Porque hoje a gente vai encerrar o podcast com o final feliz, tá todo mundo bem, com psoríase e tudo. Mas hidradenite ainda é um grande desafio. E os parceiros dizendo, mas eu nem me lembro que ele tem isso, que ela tem isso. Eu escuto, graças a Deus, É. todas as pessoas que passaram por mim, assim, meus parceiros, disseram, menina, mas eu nem... O que é que tem? O que é que daí- tem? É mais uma Hoje coisa da é assim. desinformação, né? E daí, assim, tipo, tem gente que normalmente nem me perguntam, mas eu gosto sempre de informar, né? Porque, assim, eu acho importante e faz parte de mim, do que eu sou. E, pô, é diferente, né? Então eu sempre informo antes, assim. Eu mando ler um texto que eu escrevi, porque aí eu já não preciso repetir a prosa pra todo mundo. Ele tá me conhecendo, lê aí, que é importante pra mim. Ó, leu, beleza. Então a gente já Vai pode se conhecer ficar, mais. vai ficar. Vai ficar, porque assim, eu já não gasto mais nem meu tempo. Olivia, se tu tivesse dificuldade com o tratamento, com algum desses tratamentos, Então, eu tomei metrotexato Também tomei. um E ano, ainda tomo. um ano e meio, quando eu tinha 17 anos. Aí limpou. Depois eu fiz com 19 anos. Veio outra crise e limpou. Aí eu fiquei sem lesão, praticamente, até 2019. Até os meus quase 30. Dos 19 aos quase 30. E aí eu tenho uma resposta muito boa ao sol. Muito boa. Assim, é absurdo. Porque pra mim é muito prazeroso também ir à praia. Então é uma coisa junto à outra, né? Assim, eu relaxo do ponto de vista emocional e o sol, eu aprendi a lidar com ele como um remédio também. No começo, quando as lesões estão muito inflamadas, eu pego pouco. Aí depois, quando elas vão reduzindo a inflamação, eu vou pegando mais. Eu vou sentindo o meu corpo, né? tu faz uma fototerapia Faz. caseira. Faço. Caseira. Natural. Natural. Com uma resposta que, assim, Tomando medicação Todos ou os só indo médicos- pro sol? só indo pro sol. E ela chega pra mim e faz assim, mas eu vou melhorar, tu quer ver, daqui a 15 dias eu chego É. boa. Já Eu comigo peço, não eu era peço assim. licença do trabalho durante 15 dias. Doutora Lígia, tá bom, mas eu já vou passar os exames aqui todos pra você entrar com a medicação tal. Tá bom. Me dê 15 dias, quando eu volto ela, não acredito não. Como é que É porque pode? a fototerapia, né, Lígia, é um dos tratamentos para psoríase, né, que a gente faz com A máquina. fototerapia é uma com máquina. Tipo um banheiro químico que É. tem lâmpada de UVA ou UVB. Agora veja, tem um porém. Não é só o sol. Quando ela vem, primeiro eu piro, porque eu vou ter que tirar tudo que tá debaixo do tapete, que fez ela explodir. Então eu vou ter que trazer todos esses probleminhas que eu tô levando com a barriga e vou ter que resolver cuidar na Dá terapia. de cara com teus gatilhos. Dar de cara com os gatilhos. Então é isso. Então eu lido com eles e vou pro sol. Né? Entendi. Tipo, é todo um... Assim, é sistêmico, né? Não é uma coisa Tu não usa só. nem corticoitópico, né? Nem Nada. pomada, só realmente... Só muito hidratante. Muito, muito, muito. Recife é úmido e hidratante com muita potência normalmente faz você ficar melecado. Exatamente. É. Mas não tu tem... faz a, eu fico, mas- a fototerapia caseira. que é isso. Ela aprendeu, os pacientes aprendem o Eu jeito cheguei deles a de fazer aqui também no IMIP, Eu mas também fiz, mas não adiantou. Comigo não fez resultado mim até nenhum. adiantou, mas do Nem ponto o de sol vista- tanto assim, não. do ponto de vista de tempo, né? Pra mim não era viável, né? Ficar vindo, tem que ficar vindo. É, porque pra quem não demora sabe- muito Aí ela É. pegou o macete da fototerapia e reproduziu Exatamente. isso em casa. Eu aprendi na fototerapia daqui do IMIP e comecei a fazer em casa. E, Geisa, como tu tem artrite, né? Como tu falou, tu faz algum imunobiológico, não é isso? Faço. Depois das pesquisas, e achei Dr. Alexandre Nunes através de uma amiga que também tem artrite, mas é outro tipo de artrite. E aí Ele é o quê? Reumato. é reumato. Dr. Alexandre Nunes é reumato. E aí achamos
Como a minha amiga também começou a perguntar, a pesquisar sobre o biológico, minha amiga Vera, então ela perguntou para ele, doutor Alexandre, o senhor cuida de psoríase? Aí eles cuidam. Aí ela disse, vou trazer minha amiga aqui. E eu estava desempregada. Minha amiga pagou para mim. E eu fui, e aí ele conversou comigo, e eu já sabia mais ou menos que existia o biológico. E isso já aqui, vamos dizer, uns 10 anos atrás. E aí começamos. Falei das dores, das costas e tal. Ele perguntou quais os sintomas que eu tinha, se inchava minhas mãos, meus pés, as pernas, cotovelo, meu Deus, eu disse minhas costas. Quando fez a ressonância, aí tinha lá uma sacroleite, né? Isso que se fala. Sacroleite? É, sacroleite. Tinha uma sacroleite linda. Aí ela chegou pra mim assim, ó, olha aqui minha dor. Foi nada, passou Tô na tua cara. tomando biológico. Você, tô tomando biológico. Toma! Mentira. Detalhe, o SUS Não não foi tu que tinha. passou o imuno pra ela? Não. Detalhe, O SUS não tinha, só podia tomar no SUS quem tivesse quanto tempo artrite isso? há muitos anos. Há muitos anos atrás. Mas é importante dizer que hoje o SUS O SUS SUS você consegue fornece. fazer Então, pelo assim, SUS. O é- Secofinomab, o que eu Toma. utilizo. Então, assim, a gente tem, não é da nossa cabeça, né? A gente tem um consenso, que é um material escrito por dermatologistas. A gente tem consensos mundiais e tem um consenso brasileiro. A gente tem documento das entidades de saúde, do SUS, da ANS, que é a entidade que rege os planos de saúde. Documentos orientando como deve ser o tratamento. E essa orientação é baseada na extensão da doença e na presença ou não de artrite. Hoje, tanto no SUS como no Sistema de Saúde Suplementar, que é o plano de saúde, a gente consegue fornecer para o paciente, se ele tiver uma doença extensa, o imunobiológico. E aí, com o imunobiológico, garotas, a gente consegue melhorar 90%, 100% da pele. Que a gente não pode falar isso com fototerapia, metotrexato. Vocês, uma resposta pífia para fototerapia, né? Lívia fez, passou tudo. E melhora o quê? 30%, 50%? Em mim não melhorava quase nada a fototerapia. O sol, eu sempre levei sol. Também era muito, E muito você também pouca tinha artrite, melhora. É, e não é para todo mundo, o imunobiológico. Eu não achava motivo para fazer para ela na época, não valorizei a artrite por ignorância minha mesmo, e achava que era uma psoríase leve. Eu tenho uma pergunta pra fazer. E aí? Quem cuida da psoríase artrítica é um reumato? Na verdade, hoje, a gente chama doença psoriásica. A gente não chama mais psoríase. É. E a doença psoriásica, ela comete pele e articulações. Certo. Então, quem cuida da pele é o derma, quem cuida da articulação é o reumato. Só que, geralmente, quem gosta do assunto entende um pouco, né? Então, algumas referências em artrite psoriásica, elas entendem um pouco de pele. Eu que estudo psoríase hoje, eu entendo um pouco mais de articulação, não como um reumato. Uhum. No SUS, como a gente tem dificuldade de acesso ao especialista, a gente se vira, a gente pede ajuda, né? Fala com a amiga e tudo. Uhum. E aí a gente valoriza. No caso da artrite, a gente faz o tratamento sistêmico. Se for artrite axial, que é essa da coluna, tem que ser biológico, senão não consegue conter a doença e ela pode avançar, né? Então tem uma série de detalhes que eu acho Eu que estou muito curiosa também para saber mais sobre o imunobiológico, porque eu vou começar a utilizar. Fala. Porque, assim, recentemente eu tive outra crise muito violenta, depois de 2019, porque perdi meu pai, perdi uma grande amiga, passei por um processo de luto muito profundo, problemas pessoais, e aí eu disse, bem, debaixo do tapete tem coisa demais para eu dar conta, e eu não vou dar conta sozinha com o sol e cuidando disso, eu preciso de uma medicação. E aí comecei a tomar MTX, né, metotrexato de novo, e fiz uma herpes zoster. E fui para o imunologista, e a gente investigou uma série de coisas, e ficou claro no diagnóstico, que não cabe aqui falar, que eu não poderia mais fazer imunossupressor, né, metotrexato. E aí eu fui para a Lísia, E eu disse, você já sabe o que você tem que fazer. Fiquei lá o dia inteiro, porque ela não tinha vaga. E eu disse, eu só saio daqui quando ela me atender. Fiquei sem almoçar. Bem assim. Aí ela, 4 horas da tarde, ela disse, eu vou atender essa menina, porque não é possível. A primeira médica que me atendeu foi a doutora Renata, eu não lembro o sobrenome dela. E aí ela me passou para a doutora Lígia. Aí a gente já se conhecia, eu e a doutora Lígia, no caso. Na verdade, eu já vim insistindo pro biológico dela, porque ela tem critério de Ela fazer. ficou o dia todinho para dizer que vai fazer imunobiológico. Não, e ela mandou uma mensagem pra mim, eu fiz, você já sabe o que tem que fazer, vai fazer seus exames. Porque ela pode Foi ficar um muito dia bem. antes, ela passou os exames pra mim já.
ela Mas é pode também o que- ficar muito e bem. também o que ele já falou, né? Não é só isso, tem aquela inflamação que eu acho que tem que se É, preocupar. eu acho que Isso. se não ficou claro, eu vou falar de novo. Então, assim, a síndrome metabólica, que é obesidade abdominal, aumento dos triglicerídeos, aumento da pressão arterial, hemoglobina glicada, o nível da resistência insulínica, a síndrome metabólica, ela é gatilho, mas ela também compartilha as mesmas inflamações da psoríase. Então, tanto que os tratar a pele... Os exames de sangue sempre dão alterados alguns indicadores. Então a gente acredita de verdade. A gente talvez não tenha nem subsídio muito científico, mas a gente acredita que controlando a pele, tudo controla também por dentro. Entendeu? Então, porque vocês são magras, vocês não têm síndrome metabólica, a gente não fala tanto. Mas a maioria dos pacientes com psoríase, ela tem o gatilho metabólico. E a primeira medida é controle a síndrome metabólica. Se a psoríase melhora, as coisas estão assim, ó. E vice-versa, entendeu? Engraçado, porque depois que eu tive psoríase, eu não sei se eu, por falar tanto e defender a bandeira de se falar e me expor e etc. Hoje, assim, o número de amigos que vieram a ter psoríase é enorme. Com certeza. Meus melhores amigos hoje em dia, praticamente todos têm. Eu não sei se o gatilho veio mais com a vida adulta Eu não e o meu tenho. veio mais Tu não cedo. tem? Não, Porque amiga, a gente mais cedo. começa a ver. Ou as pessoas começaram a se olhar. Você começa a ver. Você Meu filho tem diabetes, é. eu tenho muitos amigos diabéticos. Eu vejo diabetes, todo mundo tem Mas eu nem vejo. As pessoas que chegam pra mim e dizem, Lívia, tu não sabe. Eu tenho Tô com psoríase. psoríase. Eu As pessoas tenho chegam só também pra falar pra você. Porque você dá essa Exatamente. abertura. apenas uma pessoa que pode ser que é a mãe da minha afilhada, apareciam umas lesões muito parecidas, mas ela falava, gente, só quando eu fico muito nervosa aparece e depois eu boto a pomadinha e desaparece. Mas eu não conheço, não tenho amigos com psoríase, não tenho. Pois seus amigos são muito Mas zen, porque os meus não todos é, estão graças com... a Deus, porque Ei, tu imagina uma meninas, pessoa super A gente vai fazer em agitada. outubro. Vou fazer o convite em produção. Opa, Em outubro, já que é o mês da aceito. psoríase. 28 de aceito. outubro. A gente tem que fazer um Ou é repeteco. 29? É 29, né? 29. Olha, o papo está maravilhoso, mas vamos Vamos. finalizar, Ah. na verdade. Porque Queria são saber do muitas coisas. Eu queria saber do imunobiológico, mas eu vou pra consulta. Vai na consulta. Vamos terminar com bate-bola. A gente tem um quadro final, que é bate-bola. Certo. Que a gente vai fazendo as perguntas e vocês vão respondendo. Bem filosófica essa, em produção. Então eu queria pra mim. Eita. Filosófica pra mim. Filosófica pra mim. Se a psoríase... Olivia, vai, ser eu. Olivia, Vai ser depois eu. vai. Não, é porque assim, se a psoríase fosse uma música, qual seria a trilha sonora da sua vida com ela? Ai, meu Deus. É difícil. G. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Jamais essa seria a minha. Jamais! Difícil, né? A minha seria... Quem sabe faz a Ora, não espera acontecer. Ei, vamos embora. Esperar. Chorei tanto. Vocês escutando sabem essa que Liz música. já é cantora nas horas vagas, né? Não você sabe, acha pra eu cantar. Eu nem me Não arrisco a sabia, cantar, porque eu doutora, sou não péssima. Porque esperar não é saber, tem que saber. Quem se sabe informar. faz a hora. Não Quem sabe espera faz a hora. acontecer. Ah, O que você diria para quem sente vergonha de olhar para a pele devido à psoríase? Olha para sua pele. Eu digo, não tenha vergonha, se aceite. Você é linda, você é lindo. E quem gostar de você vai te aceitar do jeito que você é. Feita. A pergunta é pra mim ou pra pessoa que está me vendo? Eu vou responder a pessoa que está me vendo ou Não, é a pessoa que que tem psoríase. Tem psoríase. Psoriático. É. Eu vou dizer, olhe, é uma barra, é difícil, dói, incomoda, mas se a doença veio, é porque você precisa mudar alguma coisa. Alguma coisa não está certa. Você precisa se olhar, ter mais cuidado e agradeça porque tem um corpo gritando por algum motivo. Pra mim foi assim. E agradeça porque tem controle, Isso, exatamente. né? Outras doenças não têm Exatamente. cura, mas também são doenças fatais. Ah, E a nossa, a gente pode ter um exatamente. controle. Um gatilho de estresse profundo, você tem um aneurisma e nunca mais acorda. A Exato. gente tem um aviso. Olha, e é um bom controle. É um papo bem otimista mesmo aqui. Hoje em dia a gente pode falar isso, com outras coisas não, mas com psoríase a gente Sim, vai porque falar. senão eu não tava nem aqui, né? Eu tava em casa chorando. Mas eu já fiquei em casa chorando. finalizar, Não, mas agora tem então. controle. Que mensagem você gostaria de passar para quem está começando a viver com a psoríase? Acho que você já, acho que Lívia É. até já. É.
É Já- isso, já é Quem Sim, sabe foda. faz é. anos. Fica, chora o que tu precisa chorar, e depois pega as rédeas de novo e vida que Segue em segue, porque tem frente. tratamento. Tem É. tratamento, procura. Tem sim. tratamento tanto particular quanto no Quanto SUS, no né? SUS. E É se importante informar falar sempre, nisso, porque, se informar. assim, desculpa, médicas queridas e maravilhosas, médico não é Deus. Não. Então, assim, sempre questionar, sempre perguntar, procurar saber, porque querendo ou não, Segunda você opinião, pode terceira, quarta. chegar num muito profissional válido. que não tenha tanto conhecimento, enfim. E aí, Mas é isso. autoconhecimento Informação e é poder. informação. E quem tem uma condição crônica, ela tem que saber tudo você precisa conhecer seu corpo. da sua condição. Né? E questionar mesmo. A gente vive numa era que a informação está na ponta da Exatamente. na E a palma da gente, mão. eu era muito curiosa, sou muito curiosa, eu queria saber, eu queria o porquê que eu tenho. E aí hoje, poxa, as informações realmente estão na nossa passa- cara. Então, hoje Tranquiliza é também. mais, hoje é muito mais. Aquilo que minha mãe fácil falou, não conviver com a vá olhar na psoríase. internet. Na verdade, ela disse assim, eu vi que vou Pra só não se fechar, chocar. pra não me estender. Com as imagens. Tinha o dia mundial da psoríase, não sei se é mundial ou É nacional. mundial. E aí ia ter na Jaqueira. E aí eu fui escondida dela, né? Se Eu tinha informou. 17 anos. E aí eu fui e quando eu cheguei lá, eu terminei até ajudando outras pessoas que tinham, porque eu tive o privilégio de ter um médico muito bom que me informou muito, né? E desde então, eu lá falava, minha gente, mas tem tratamento, tem remédio. Aí todo mundo falava, mas como assim? Enfim, de vez de ser uma coisa eu fiz o contrário, né? Ela disse, não vá, e eu disse, vou, fui escondida, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a informação é tudo. Comecei com uma consulta particular, mas depois eu não consegui manter com a doutora Adriana Sintra. E aí foi quando eu procurei o SUS. E achamos a doutora Lígia. Estamos até hoje. Graças a Deus. E, na verdade, assim, qualquer dermatologista conhece psoríase, certo? Às vezes o acesso é mais difícil, mas qualquer dermatologista conhece psoríase. É uma doença bem conhecida nossa, de verdade. Então, meninas, muito obrigada. Vamos Qualquer dermatologista da finalizar. SBD. Foi maravilhoso. Nós que Muito obrigada por agradecemos. A vocês gente ia estarem passar aqui, se 3, expor. 4 horas falando. Tive tem que muita parar, coisa. juntou as duas com Lígia também, que é um assunto. Mas, assim, muito obrigada por estar aqui, por se expor, né? A vulnerabilidade de vocês estar aqui, vulneráveis, perguntas. Coragem. Essa coragem de falar, né? A gente perguntou se tem alguma coisa que vocês não queriam falar, mas vocês Eu podem espero falar que de tudo. mais podcasts chamem, porque a informação, pra mim, né? é a cura. A cura é a informação. E Primeiro pode- de tudo. E pode ser que alguém ainda esteja como eu estive, né? É. Ali Com certeza. encolhida, sentindo dor, chorando e dizendo para Deus, me mostra um caminho, me mostra igual Davi, igual aquele leproso que quando tu passou e ele disse, Jesus, tem pena de mim, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. E eu disse isso para Deus deitada. E foi aí quando as coisas começaram a acontecer. E hoje eu não tenho vergonha mais de nada. Graças não a é? Deus. Ó, nossa Ó, pele, a minha. lindo. Tá, né? Chorar eu choro ainda, viu? É. Sofrer eu sofro. Por várias coisas, não só pela Várias psoríase. coisas, Meninas, vocês se incomodam de dizer a rede social de vocês? Não. E aí? De jeito nenhum. Se quiserem falar, porque se vocês quiserem... Onde é que a enfim, gente encontra Geisa França? @ Geisa.franca52. No Perfeito. Instagram. Então, Marcela? ótimo. Doutora Marcela Araújo Dermato, Marcela com 2 L's. @Lígia Pessoa de Melo e @Dermacast. Siga que isso é um sinal para você conhecer mais sobre psoríase. Tá, gente? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.